Entendendo a seleção natural. Em 1831, indiquei Darwin para uma expedição a bordo do navio HMS Beagle. A oportunidade da viagem mudou completamente os rumos da vida dele. Darwin iniciou a viagem como um jovem e inexperiente estudante e terminou como um naturalista respeitado. Com base nas observações feitas na viagem a bordo do Beagle e em outros estudos, Darwin publicou em 1859 o livro A Origem das Espécies. Neste livro, ele apresenta a teoria da seleção natural, que explica o modo como as espécies evoluem. O principal objetivo da viagem, patrocinada pelo governo britânico, era produzir mapas dos portos e do litoral da América do Sul, principalmente do Estreito de Magalhães. Além disso, era preciso medir a profundidade do oceano em diversos pontos próximos à costa do continente. Na época, essas informações eram estratégicas para o Império Britânico por conta de seus interesses comerciais e militares na região. Também esperava-se que, durante a viagem, fossem feitas observações geológicas e coletados animais e plantas para as coleções dos museus britânicos. Para essa dupla missão, o Beagle estava equipado com alguns dos melhores instrumentos científicos da época. O Beagle iniciou sua jornada em 27 de dezembro de 1831, após 2 tentativas mal-sucedidas de zarpar do porto de Plymouth, no sul da Inglaterra, devido ao mau tempo. A expedição passou pelo arquipélago de Cabo Verde, desembarcando na ilha vulcânica de Santiago. Nessa parada, Darwin criou uma rede para coletar amostras de seres vivos marinhos. Ele ficou maravilhado com a diversidade de vida do plâncton marinho coletado. Um mês depois, a expedição chegou à cidade de Salvador, em pleno carnaval. Darwin ficou assustado com as brincadeiras de rua de herança portuguesa, considerando-as agressivas. Saindo de Salvador, o navio percorreu a costa brasileira até o Rio de Janeiro. Nessa parada, o naturalista oficial da expedição, Robert McCormick, desistiu da viagem e Darwin assumiu o cargo. Enquanto o Beagle retornava a Salvador para a revisão de cálculos cartográficos e reparos, Darwin permaneceu no Rio de Janeiro, coletando amostras, fazendo pesquisas e conversando com os moradores locais. Apesar de muitos elogios ao Brasil, Darwin criticou a existência da escravidão. A embarcação Beagle seguiu para Montevidéu, no Uruguai, onde fez uma breve parada. Em setembro, chegou a Bahia Blanca, na Argentina. Explorando o local, Darwin coletou fósseis de uma preguiça e de um tatu gigante, extintos há cerca de 10.000 anos. Ao analisar os fósseis coletados, ele observava semelhanças entre as estruturas dos animais fossilizados e as dos seres vivos atuais, e questionava se haveria uma relação entre os animais do passado e os animais do presente. O estudo dos fósseis teve um papel importante na formulação da teoria da evolução. Após algumas excursões em terra e uma longa jornada pelo extremo sul do continente, passando pela Patagônia, Terra do Fogo e pelo Estreito de Magalhães, o Beagle chegou ao Chile. Em 1834 e 1835, Darwin fez várias expedições pelo interior da América do Sul. Em uma delas, subiu a Cordilheira dos Andes e, durante as escavações, encontrou alguns fósseis inesperados nessas altitudes. Conchas. Com base em seus conhecimentos de geologia, interpretou que, anteriormente, essas áreas haviam sido cobertas pelo mar, exatamente o processo que formou a Cordilheira dos Andes. A expedição aportou no arquipélago de Galápagos e permaneceu ali durante um mês. Nessas ilhas, Darwin fez muitas anotações e coletou espécies de plantas e animais. Durante a viagem, Darwin relatou diferenças entre os tentilhões das ilhas, embora só anos mais tarde tenha dado maior importância a esse fato. Ele notou que os bicos dessas aves apresentavam formatos e tamanhos diferentes, de acordo com os tipos de alimentos disponíveis em cada ilha.
Darwin também notou que as enormes tartarugas do arquipélago apresentavam características específicas, conforme o ambiente em que viviam, como seu tamanho médio e pequenas variações na forma do casco. Após sair de Galápagos, a expedição seguiu viagem. Passou pelo Tahiti, Nova Zelândia, Austrália, Ilhas Coco, África do Sul e retornou à costa brasileira. No Brasil, o Beagle aportou em Salvador e em Recife. A viagem ao redor do mundo a bordo do Beagle, que inicialmente duraria 2 anos, acabou levando quase 5 para ser concluída. Na verdade, 2/3 do tempo de Darwin foram gastos em terra, grande parte na América do Sul. O trabalho feito por Darwin foi um enorme sucesso. Ele coletou mais de 1.500 espécies diferentes, centenas delas nunca vistas na Europa até então. Ao retornar à Inglaterra, Darwin se estabeleceu em Londres e se juntou a outros pesquisadores para trabalhar com os materiais coletados.